uma dúvida, né, muito frequente, um assunto que as pessoas querem muito saber é a respeito da visão da nova medicina germânica em relação aos problemas que acometem a região do intestino, né, como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, as colites, a constipação, né, o câncer que acomete o intestino, os pólipos, a diverticulite, enfim, né, uma série aí de doenças que acometem a região do intestino e que podem estar relacionados a diferentes situações vividas na vida, né? Então, vamos entender um pouco cada uma delas, o que repercute, o que impacta realmente na região do intestino. Então, basicamente, nós temos a parte do intestino delgado, que participa principalmente das funções de absorção, né? Absorção dos nossos nutrientes, né? E temos a parte do intestino grosso, que tem entre as principais funções a produção das fezes para poder ser eliminado. Então, basicamente, seriam aí, né, de uma forma muito simples, as funções da região do intestino. E quando nós impactamos ele, está ligado também, né, em relação a algumas coisas, que é onde nós vamos ter dificuldades de absorver algumas coisas, que é o que nós vamos chamar de algo que nos contraria, né, uma contrariedade. Então, todas as vezes que nós estamos mais contrariados, nós vamos ter dificuldade de aceitar, dificuldade de absorver aquilo. Então, isso tende a acometer, a impactar, principalmente a região do intestino delgado. Todas as vezes que a pessoa estiver diante da situação, que ela estiver vivendo o problema, ela vai estar com uma característica de hiperestresse. E esse hiperestresse vai alterar a função da região do intestino delgado. E isso pode fazer com que alguns sintomas e manifestações teciduais no órgão possam surgir, como, por exemplo, o aparecimento de um tumor na região do intestino delgado. Então, o câncer do intestino delgado surge em decorrência dessas situações que a pessoa vai vivendo ao longo da vida, onde ela vai sentindo essa dificuldade, né, de digerir, essa contrariedade, a dificuldade de absorver as coisas, né? Então imagine, no seu dia a dia, quantas vezes você pode se posicionar assim? Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu ambiente familiar, pode ser no seu relacionamento. Então muitas vezes você pode se sentir contrariada pelo seu chefe, você pode se sentir contrariada pela sua sogra, e aí você tem que ficar engolindo aquilo, você tem que ficar tentando aceitar aquilo. Então, essa posição que você vai assumindo é o que vai alimentando a sua doença, é o combustível para que isso possa ir surgindo, né? Também, diante dessas situações, eventualmente, a pessoa que fica vivendo isso de forma recorrente, ela vai ter algum momento em que aparecerão os processos inflamatórios, como, por exemplo, a doença de Crohn ou a síndrome do intestino irritável. É o momento onde o órgão agora mais inflamado, ele começa a manifestar sintomas como dor, a cólica, a diarreia, que é típico deste processo. Então, imagine você vivendo isso daí de forma recorrente. Isso vai alterando a qualidade, né, da mucosa do seu intestino. Então, esse intestino que antes tinha uma grande capacidade de absorver, ele começa a ter cada vez menos a possibilidade de absorver os seus nutrientes, absorver os alimentos em decorrência desse processo inflamatório crônico. E isso faz com que você fique cada vez mais sintomático. Então, você come e muitas vezes já tem diarreia, você já sente muitas vezes cólica, aquele estufamento abdominal típico, né, de um desequilíbrio da região do intestino, sente o abdômen todo estufado, aquela região ao redor da cicatriz umbilical sempre mais inchada. Então isso é típico de um processo recorrente. Então isso significa que você ao longo da vida vem vivenciando situações onde você vem tendo essa sensação. Já o intestino grosso, né, eu brinco assim, eu digo, ele produz as fezes. Então fezes é tudo aquilo que não te serve mais.
né? Então é aquilo que é sujo, é aquilo que já é ruim, porque o que era bom eu já absorvi, agora eu tenho que eliminar. Então na sua vida é justamente isso que impacta essa região do intestino. Então são situações onde você tem dificuldade de eliminar sujeira, eliminar algo sujo, em que o que você não aceita. Então imagine assim, você tem um trabalho, uma profissão, onde naquela profissão tem situações em que você sente aquilo como sujo. Um exemplo, um dia eu fui trabalhar com um paciente que é típico desse processo, onde ele tinha se envolvido com política, né? Ele tinha um cargo político, porém ele sentia aquele processo como algo sujo. Então você imagina, todos os dias a pessoa acorda para trabalhar e vai para um ambiente onde ele escolheu estar ali, porém ele sente aquele ambiente como algo sujo. Um tempo depois, esse paciente começou a apresentar sintomas gravíssimos de doença de Crohn, um processo inflamatório intenso na região do intestino, onde ele tinha cólicas, né, diarreia, tudo que ele comia já fazia com que ele passasse mal, sofrendo processo de internação hospitalar em decorrência dessa sintomatologia. Por quê? Porque ele estava vivenciando isso de forma recorrente. Todos os dias ele sentia isso daí. Então, muitas vezes você pode ter uma sociedade onde você pode sentir que o seu sócio pode estar te passando para trás de forma injusta, que ali é uma sacanagem. Ambientes familiares, é muito comum. Intestino tem muito a ver com família, um tema importante para todos os profissionais e pacientes que querem aprofundar, né? Eu falo assim, dê uma vasculhada no ambiente familiar. Muitas vezes sensações como heranças, divisões de heranças, aonde um sente que foi passado para trás, que não foi justo aquilo, então disputas por bens materiais, muitas vezes irmãos podem estar na justiça contra o outro em decorrência de algo material. Então tudo isso são situações que vão impactar diretamente na região do intestino, né? Essa sensação de sujo, de injusto, de algo difícil de ser eliminado, né? Traições, muitas vezes uma traição, né? Você pode ter sido traído pelo seu parceiro ou pela sua parceira e você sente aquilo como algo sujo, como algo ruim. Então, são situações que podem desencadear sintomas ou o aparecimento de doenças como câncer, né? O câncer do cólon estaria totalmente ligado a isso, e também de forma recorrente os processos inflamatórios. Por quê? Diante do hiperestresse, o intestino aumenta a atividade dele. Então, nós falamos que aumenta a atividade de absorção e aumenta o movimento do intestino. Então isso faz com que você tenha uma maior possibilidade de eliminar aquilo. Porém, se você vive isso de forma recorrente, em algum momento você sai do hiperestresse, é natural. Nenhuma pessoa, nenhum animal vive 100% da vida em hiperestresse. Por exemplo, você poderia estar em hiperestresse no seu trabalho, aí chegou o período das férias, né? Aí você vai viajar, isso é muito legal, isso acontece com muita frequência. Aí você sai de férias, você relaxa, automaticamente você não está mais diante da situação que impactava o seu hábito. Aí você chega lá na sua viagem, na praia, enfim, para onde você escolheu ir, e você entra em uma fase de relaxamento. E olha que interessante, todas as vezes que você entra em uma fase de relaxamento, a primeira coisa que você vai sentir é um estufamento abdominal. É uma característica desse momento. Depois do estufamento, começa a produção de gases, né? As flatulências. Depois, iniciam-se as cólicas. E o próximo passo é a diarreia. Então veja, você estufado, cólica, diarreia, muitas vezes então começa a ter um sintoma e você está lá na sua viagem. Você não consegue entender, como a maioria das pessoas não consegue entender. Por quê? Você olha e diz assim, tá tudo bem, eu não estou estressado, eu estou de férias. Você automaticamente vai buscar uma crença limitante para justificar esse processo. Ah, foi algo que eu comi, provavelmente comi alguma coisa que não me fez bem e isso está me dando essa diarreia, que é a primeira relação que as pessoas vão fazer.
E se isso acomete mais pessoas, dizem que vocês estão com virose, né? É o rótulo, a gente diz, mais comum. Então, todos pegaram uma virose. Então, a gente entende através desse conceito da medicina hegemônica que isso não faz o menor sentido. O que está acontecendo com o seu organismo é que ele está passando por um processo onde ele está eliminando tudo aquilo que você vivenciou ao longo do ano. Por isso que eu falo para as pessoas, é importante que nós olhemos para a nossa vida diariamente, que você faça escolhas de diminuir o seu hiperestresse todos os dias. Por quê? Se você viver um ano inteiro ruim, e aí você tira uma férias de 15 dias, em 15 dias você pode ter certeza que você vai ter um monte de sintomas que a maioria dos profissionais da área da saúde chamarão de doença, e irão dizer que você está doente, o que não é uma verdade. É uma diferença de compreender o que é saúde e o que é doença através dessa visão da nova medicina hegemônica. Porque muitas vezes aquele sintoma que você está chamando de doença é a forma com que o seu corpo está se utilizando, ou a forma com que ele está tendo de reparar os processos. E essa reparação, esse sintoma que você vai ter, como no caso esse que eu acabei de citar, vai ser proporcional a tudo aquilo que você vivenciou. Outra coisa muito interessante que eu vejo com muita frequência, então imagine assim, você tem um dia ruim, né? Você trabalha em um ambiente que você sente que não é legal, que você, enfim, que é tudo aquilo que te impacta, um colega de trabalho ou algo na sua família, e você tem uma jornada lá de 8 horas de trabalho, em que você fica 8 horas em hiperestresse, em simpaticotonia, tá? Em alerta, ok? Nesse momento, você tem o mínimo possível de sintoma no órgão. O órgão praticamente não tem sintoma nesse momento, então você não tem queixa nenhuma. Aí você sai do trabalho, um amigo, ou a esposa, o esposo, alguém te convida para você poder sair, ó, vamos num restaurante, vamos num bar, enfim. E você ali nesse momento, relaxado, comendo algo que você gosta, tomando, né, uma bebida que te agrada, enfim, está tudo bem. Você começa a ter sintoma, começa a sentir estufamento, cólica, daqui a pouco já começa a dar um mal-estar. Você automaticamente, como a maioria das pessoas, vai olhar para esse momento e vai dizer, é alguma coisa que eu comi e tal, e você vai buscar uma crença. Por exemplo, né, uma coisa muito comum, o glúten. E aí você estava comendo uma pizza, enfim, você comeu um pão, em algum lugar tinha a presença do glúten, e você logo associa que a causa desse sintoma não é o seu dia que você teve terrível de trabalho, é o que você está comendo naquele momento. E automaticamente você começa a construir o que nós chamamos de crença limitante, onde você associa então que esse alimento é o que te faz mal e ele é o responsável por tudo isso. Automaticamente, você numa próxima ocasião, do mesmo jeito, vivendo as mesmas coisas, você sai para comer e lógico, você vai pedir o que você gosta mais. E naquele alimento tem glúten de novo. E você come, tem toda a sintomatologia e isso te traz a certeza nesse momento que você não pode mais consumir o glúten. Então, o que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a não ter mais os momentos de prazer. Muitas vezes essas pessoas acabam até deixando de sair. Por quê? Ela fala, eu vou sair, não posso comer nada, tudo que eu como me faz mal, prefiro não ir. E automaticamente, isso é muito interessante, os sintomas diminuem. Por quê? Porque ela só vive agora em hiperestresse. Ela não tem mais os momentos de relaxamento. E se ela não tem mais os momentos de relaxamento, esse sintoma de estufamento, dor, cólica, diarreia não surge, porque isso só surge como um processo de reparação. É quando o corpo está tentando eliminar algo, quando o corpo está tentando reparar algo. Então é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Por quê? Eu digo isso para os meus pacientes, para as pessoas que são próximas de mim, os meus alunos, porque através do autoconhecimento, eu não vou mais olhar para o alimento colocando a culpa no alimento, dizendo que eu sou intolerante ou que eu sou alérgico. E sim, eu vou tentar olhar para a história, para ver como eu estou me posicionando no meu trabalho, na minha família, como eu estou, sentindo as situações. Porque se eu mudo isso,
automaticamente o meu organismo que entrava em um hiperestresse não vai mais entrar nessa situação. E aí, se eu for ter um momento de prazer, o meu corpo não vai entender que ali ele precisa curar tudo. Não, porque se eu não entrei numa curva de hiperestresse, automaticamente a reparação ou relaxamento não vai acontecer. E aí eu posso desfrutar de momentos de prazer sem me sentir doente. Se não, quantas pessoas eu vejo ou escuto, né, relato dizendo: Alan, é estranho porque, parece que todas as vezes que eu vou viajar, todas as vezes que eu tenho prazer, eu viajo para ficar doente. Então fica quase que um trauma de viajar, e não é isso. Nós podemos sim e devemos ter momentos de prazer, só que nós temos que olhar para o nosso ano, para o nosso dia a dia e ressignificar todos esses processos. Então é importante isso daí para que você consiga ter, né, uma saúde, né, um equilíbrio no seu sistema intestinal.